versículos a falar sobre relacionamento conjugal, 6 dos quais para as mulheres e um deles para homens. Eu preguei isso em 2 mensagens na igreja e vou tentar simplificar isso aqui em uma mensagem só. Meu tempo é 1 hora, mas eu estou prevendo que eu vou me exceder um pouquinho, poderei me exceder um pouquinho. O fato é que dentro do ambiente do lar, é o ambiente em que nós mais gastamos tempo. E a vida cristã, uma vez que você chegou a Cristo, ela vai ter que ter implicações no lar. O relacionamento de um marido e de uma mulher não podem ser o mesmo depois que conheceram a Cristo. Ontem nós assistimos aqui aquela cantata, Deus ajude o lar, e talvez alguns de vocês tenham identificado, talvez uma reverberação aí no seu coração percebeu o seguinte: tem alguma coisa para acontecer lá em casa, tem que acontecer alguma coisa. E talvez alguns de vocês já estão orando para esse Deus. Deus ajuda o lar. Deixa eu dar uma má notícia para vocês. Não vai acontecer desse conjunto aparecer cantando na sua casa, maravilhosamente. Deus ajude o lar, e as transformações acontecem de imediato numa noite só. Doce ilusão. Não é assim. Para que você mude a realidade do seu lar, você vai ter que começar uma semeadura. Alguns de vocês aqui são agricultores e entendem muito melhor do que eu o que isso significa. É preparar a terra. É colocar a semente na terra. É cuidar para que as pragas não atrapalhem, para que fungos não atrapalhem, etc, etc. Aguardar a chuva na época certa. Se preparar e colher. Tem trabalho. E o que eu queria olhar com vocês nessa manhã é para esses textos que vão falar acerca do relacionamento de um homem com uma mulher, de uma mulher com um homem. E ele começa o texto dizendo: do mesmo modo, mulheres. Do mesmo modo que eu entendo que o que ele está dizendo, quando ele usa essa expressão do mesmo modo, ou semelhantemente, o que ele quer dizer aqui é o seguinte: do mesmo modo que vocês têm que levar uma vida exemplar, vocês têm que levar essa vida exemplar como cidadãos. Do mesmo modo, como funcionários. Do mesmo modo, mulheres. Do mesmo modo, maridos. Então ele tem orientações aqui para homens e para mulheres sobre como devem se relacionar. Agora você pode se perguntar e estranhar: por que que Pedro dedicou 6 versículos para as mulheres e 1 para os homens? Isso pode ter inúmeras explicações. Entre elas, homens são pouco capazes de tratar com tantas coisas ao mesmo tempo. Isso não é verdade. Pelo menos nesse assunto, porque quando você vê o apóstolo Paulo falando sobre esses 2 assuntos, ele coloca muito mais coisa para homens do que para mulheres. Então talvez Pedro estivesse colocando mais palavras para as mulheres do que para os homens, só para compensar o que Paulo fez. Minha perspectiva é que o apóstolo Paulo está escrevendo para as mulheres e fala do seu procedimento, e no versículo 2 vai dizer que seu marido vai observar a sua conduta, e ele se dedica mais às mulheres pela simples razão de que a condição de vida que a mulher tinha na sociedade antiga era tão crítica, tão ruim, que ela precisava de mais instruções. Então eu gostaria de só posicioná-los com respeito ao que era a vida de uma mulher naqueles tempos. Quando nós pensamos numa sociedade judaica, o mundo era pouco favorável à mulher na sociedade judaica. Entretanto, a mulher era louvada, por exemplo, em Provérbios capítulo 31. Mulheres se destacaram na Bíblia como Ruth, Esther, Sara. Então, dentro do mundo judaico, as coisas não eram muito favoráveis, mas eu diria, era muito melhor
do que no mundo greco-romano, para onde Pedro está escrevendo. Vejam, no mundo greco-romano, uma mulher tinha que estar restrita à vida dentro de casa. Ela tinha que ver pouco, ouvir pouco e perguntar o mínimo possível. Quando ela nascia, não só equivalente a ela, seu pai tinha o pátria potestas, isso significava ele decidia se ela ia viver ou não. E quando ela se casava, pátria potestas passava para o seu marido, que tinha todo o direito sobre ela. O que algumas pessoas diziam acerca disso? Um indivíduo chamado Cato Censor disse o seguinte: se você surpreender sua esposa num ato de infidelidade, você pode matá-la, que não existe chance de você ser condenado por isso. Ignatius feriu mortalmente sua esposa por estar bebendo vinho, o que era proibido. Atistos Vetus disse que se divorciou de sua esposa, pois ela estava conversando secretamente em público com uma mulher livre. Estava numa área pública, mas a conversa era sigilosa. Se divorciou dela. Públio Semprônio Sófos se divorciou porque ela foi nos jogos públicos. Agora, você pode imaginar uma mulher nessas condições, ela se converter. Sabe, um homem se converter não tinha problema nenhum. Ele não só deixava seus deuses, ia para os outros deuses, ou ia para o Senhor Jesus Cristo, e sabe o que acontecia? Toda a família vinha junto. Mas quando uma mulher se convertia, dizer que não ia mais seguir os deuses do seu marido, num ambiente que era extremamente hostil e cruel a ela, para mim, essa é a razão por que Pedro gastou 6 versículos falando para mulheres e um somente para os homens. E o que ele fala aqui? Ele fala sobre submissão ao marido. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos. Há uma orientação aqui. Aqui uma mulher deve estar submissa ao seu marido. E esse é o estilo, ou o novo estilo de vida, uma vez que uma mulher se converteu. Isso não tem nada a ver, e nós vamos ver logo mais isso, que o homem seja superior à mulher, mas simplesmente que em aspecto funcional, só existe uma cabeça. Não existe nenhum ser vivo que seja governado por 2 cabeças. A proposta da Constituição brasileira de reconhecer que são 2 cabeças no lar, ela é absolutamente antinatural. Deus quer e estabelece um responsável, é absolutamente funcional. É uma decisão de Deus, é uma comunicação de Deus, e o que Deus espera da mulher é que ela se coloque debaixo da autoridade do seu marido. A palavra submissão aqui, ela foi empregada em diversas situações diferentes. Eu tenho aqui uma lista de aproximadamente 10 ocorrências diferentes que ela aparece. Jesus foi submisso aos seus pais, os demônios foram sujeitos aos discípulos, os cidadãos foram sujeitos ao governo, o universo é sujeito a Cristo, os poderes espirituais invisíveis são sujeitos a Cristo, Cristo é sujeito ao Pai, membros da igreja são sujeitos aos seus líderes, esposas são sujeitas aos seus maridos, a igreja é sujeita a Cristo, servos aos seus senhores, cristãos a Deus. Em nenhuma ocasião a palavra que coloca aqui como submissão tem alguma conotação diferente do que simplesmente funcional. Isso não significa que o homem seja superior. Como eu disse, daqui a pouco eu olho para isso com calma. Nós vamos encontrar em várias áreas mulheres muito mais capazes do que homens. Não é essa a questão. Eu lidero uma comunidade e identifico nela várias pessoas mais capazes do que eu. Não é a questão de capacidade. É a questão de Deus ter estabelecido a orientação de como o lar deve ser governado.
É lógico que um casamento bem-sucedido, e é interessante eu estar falando aqui para pessoas de panos de fundo bem diferentes, Minas Gerais, Goiás, São Paulo, porque existe uma certa variação no nosso Brasil na maneira como nós olhamos para essas coisas. E quando as Escrituras falam de a mulher ser submissa ao marido, não está longe de querer dizer que você é o chefão e você é que manda. Um engano muito grande. Eu tenho 31 anos de casado. E nesses 31 anos... 35, né? Vocês não entenderam. É uma conta simples. 31 está dentro de 35. Não tem nada errado aqui. Nesses 35 anos de casado, eu queria falar só parte dele, 31, mas... Algumas vezes minha esposa e eu divergimos. E várias vezes chegamos a um acordo, íamos numa determinada direção, e provavelmente a maior parte das vezes foi na direção em que ela sugeriu. Provavelmente. Algumas poucas vezes, eu diria que talvez 3 vezes, estourando 5 vezes, nem eu concordava com ela, nem ela concordava comigo. E eu tive que falar, querida, agora é assim, nós vamos nessa direção. Eu estou usando isso como exemplo para dizer o seguinte: as Escrituras, quando defendem submissão e a liderança do marido, não significa que você se torna o chefe e fica dando ordem e a mulher obedecendo. Em 35 anos de casado, 3 vezes ter feito isso, demonstra que isso aqui não é uma questão de ser chefio, poderoso e quem determina as coisas. A questão é que Deus estabeleceu que a liderança pertence ao marido. E aí ele dá algumas orientações para vocês, mulheres. Vejam o capítulo 3, ainda no versículo 1, ele diz: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que alguns deles, que não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra pelo procedimento de sua mulher. Há uma nova conduta, um novo estilo de vida. Ela tem que pautar seu jeito de ser, maneira de se relacionar com seu esposo, pelos padrões de Deus. E veja, isso aqui não é uma questão de opção. Mulheres que se converteram têm que entender que a orientação vem de Deus. E rejeitar essa orientação é uma ativa desobediência aos padrões que Deus estabelece nas Escrituras. O que Deus quer é que, através da conduta dessa mulher, ela até tem o poder de influenciar na conversão do seu marido, se este não for cristão. Agora, o que ele quer ver nessas mulheres? Ele quer que as pessoas, o marido no caso, observe o quê? A conduta honesta e respeitosa. A palavra honesta aqui traduz a palavra que normalmente é traduzida para santo. Ou seja, ele quer reconhecer que uma mulher tem uma conduta honesta, santa, pura, sem imoralidade, sem pecaminosidade. Agora vejam, o que Deus está pedindo de uma mulher, Ele pede de um homem. Não é específico de uma mulher aqui. Ele quer que ela seja uma crente, fiel a Deus, andando em conformidade com a orientação de Deus. Mas além disso, ele diz que ela tem que ser respeitosa. Sabe, você já parou para perceber como você, mulher, tem a necessidade que seu marido expresse que você a ama, que ele a ama? Mas algum marido aqui chegou para ele e falou assim: você me ama? Sabe por que seu marido não faz isso? Porque ele não tem necessidade disso. A maior necessidade dele é ser respeitado. É
é ser considerado, é ser tratado com dignidade e com honra. É lógico que conviver com um homem comum e pecador, é lógico que isso é complicado. Você pode falar, pastor Fernando, agora estou convencido, eu não casei com a pessoa certa. Meu bem, quem foi que casou com a pessoa certa? Quem é a pessoa certa aqui? Levanta a mão. Não tem ninguém certo. Ah, mas eu escolhi errado. Olha, no tempo antigo, nem escolhiam. Era o pai que decidia, era o senhor do escravo que decidia. Essas ordens aqui não é para um casal que está apaixonado, é namorado. Não. É para alguém que estabeleceu um compromisso com o Senhor Jesus Cristo. E aqui ele diz, trate seu marido com respeito. Sabe o que isso significa? O que você fala do seu marido para as suas amigas? Ou para os seus pais? Quando seu marido comete um erro, um deslize, ou um pecado, como é que você o trata? Eu tenho o privilégio de poder dizer para vocês, eu estou casado há 35 anos. E eu nunca fiz um comentário negativo da minha esposa para quem quer que seja. Ainda que ela seja uma grande esposa, ela tem seus defeitos. Mas isso é entre eu e ela. A maneira de responder ao seu marido, a maneira de confrontar o seu marido, a maneira de divergir do seu marido, ela tem que ser marcada por respeito, por reverência, por consideração. E através do seu respeito por esse homem, você estabelecer a atmosfera da sua casa, porque eu não tenho dúvida nenhuma, mulheres, vocês têm faca e queijo para estabelecer qual vai ser a atmosfera do casamento de vocês. E aqui ele diz, vocês têm que ter um proceder honesto, tem que ter um proceder marcado pelo respeito, e aí depois ele vai dizer no versículo 3, a beleza de vocês não deve ser nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro e roupas finas. Uma curiosidade na etimologia da língua portuguesa, essa palavra enfeites ou adornos na língua grega é a palavra cosmos. Ou seja, eles definiram o universo de cosmos, por quê? Porque estava cheio de enfeites, astros, estrelas. E é essa palavra cosmos que dá origem à sua palavra cosmético. E aqui ele diz, olha, a beleza de vocês, mulheres, não deve ser enfeites exteriores, e aqui ele não vai fazer apologia da feiura, da desarrumação, da falta de cuidado, da mulambice. Aqui o que ele vai fazer é o seguinte, você não pode investir muito dinheiro nisso. Fica à vontade, mas depois vai chegar a tua vez, hein? Naqueles tempos, perucas coloridas com desenhos diversos eram feitos na Germânia e eram vendidas por muito dinheiro. A cor púrpura era altamente valorizada. 1 quilo de lã de tirana para fazer a capa de tirana, que era famosa, custava 170. Estou calculando aqui a evolução do dólar, cerca de R$200 hoje. Importavam da Índia anualmente pérolas e joias e seda no valor de 4 milhões. Pedras preciosas eram trazidas da Arábia e era comum mulheres
de fina estirpe, se vestirem da melhor maneira. Isso significava o quê? Uma mulher chamada Struma Nonius tinha um anel de 85 mil reais. Júlio César comprou para sua amante Servília uma pérola de 261 mil reais. Nero tinha revestido um quarto só de pérolas. Lúlia Paulínia, a terceira esposa de Calígula, ela fez um vestido para ela somente de pérolas e esmeraldas no valor de 2 milhões de reais hoje. E Pedro está dizendo, olha, quando ao usar essas coisas aqui, roupas finas, joias de ouro, cabelos trançados, ele está se referindo justamente a esse tipo de vestimento tão caro. Lembra disso, mulher. Você não é desse mundo mais. Você entrou no reino de Deus. Os valores mudaram. Pelo contrário, ele vai dizer, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo. De novo, eu quero dizer para vocês, o que Deus pede de uma mulher, em outro lugar, Ele vai pedir de um homem também. A palavra dócil apareceu 3 vezes na Bíblia. Das 3 vezes, 2 foram para Jesus. A outra não, é geral para todos nós. A palavra, ela tem a mensagem, ela tem o sentido de ser alguém gentil, resignado, que não briga pelos seus direitos, não força, não está agarrado a seus interesses. Renúncia, resignação, é parte da vida de um cristão comum. E agora ele está aplicando essa verdade, está dizendo, mulheres sejam assim, deixa de ser ranheta, ficar insistindo, brigando com o seu marido. Não! Seja resignada, entrega seus direitos, seus interesses para o Senhor e Ele vai cuidar disso. Seja dócil no trato. Além disso, ele diz, vocês têm que estar demonstrando um espírito tranquilo, e aqui significa o quê? Pacífico. O que eu posso fazer para manter a paz em casa? Isso está longe de ser calar a boca e engolir qualquer coisa e nunca confrontar seu marido. Não. Tem hora, tem ocasião, tem jeito de fazer isso. E eu tenho certeza absoluta que vocês são suficientemente inteligentes para pensar em qual é a hora ideal. Qual é o jeito ideal. Não é de qualquer jeito, não é a qualquer hora. Mulheres, eu espero de vocês, Pedro está dizendo, que vocês sejam dóceis. E que vocês sejam pacíficas. Aí ele vai dizer no versículo 5, pois era assim também que costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam a seus maridos como Sara, que obedecia a Abraão e lhe chamava de Senhor. Há algumas coisas aqui interessantes, né? Primeiro ele usa como exemplo Sara. Eu acho interessante ele usar esse exemplo, porque afinal de contas, Sara teve algumas atitudes com Abraão. Foi ela que disse para ele, tem o filho com a serva? Cometeu um erro. Foi ela quem disse em certa ocasião para ele, manda Agar e o filho dela embora. Você acha que ela estava errada? Aí Abraão vai para Deus e fala assim, Senhor, ela quer que mande embora. O que Deus falou para ele? Obedece. Faz. Não significava que Sara era uma mulher sem perspectiva.
Não significava que Sara era uma mulher que não tinha vontade própria, não pensava. Não, essa mulher, ela teve que acompanhar esse homem, Abraão, em situações críticas da vida. Ela morava no centro do mundo, numa capital internacional, Ur dos Caldeus. Equivale a uma Milão, Paris, Nova York hoje. E ele fala para sua mulher, querida, Deus me falou, nós vamos para Caldas Novas. E ela, com tantas expectativas na cidade de Ur dos Caldeus, cabeleireiro perto, tanta coisa fantástica naquela cidade, ela falou, vou contigo. Ela esperava em Deus, ela não tinha esperança lá para onde ela foi. Mas ela estava confiando em Deus. Abraão falou para ela, ela vai ter um filho, os anos vão passando, e o filho não chega, vão passando. Mas ela está esperando em Deus. Quando os pastores de Ló brigam com Abraão, com os pastores de Abraão, Abraão chega para Ló e fala, Ló, pode escolher. Para onde você quer ir? Você imagina se Sara não esperasse no Senhor? Que você ficou louco, Abraão. Vai deixar ele escolher, você que tem a chamada. Foi Deus que chamou você que tem a promessa. Ló pode escolher. Ela teve que exercitar, sim, a experiência de esperar no Senhor em tantas vezes que ela podia julgar assim, esse homem perdeu o bom senso, eu tenho bom senso. E ela coloca, estou esperando no Senhor. Anos atrás, um colega meu chegou em casa, deixou seu carro do lado de fora, passou o tempo, à noite, a esposa virou para ele e falou, querido, você esqueceu, deixou o carro lá fora, vai guardar? Ele falou, daqui a pouco eu guardo. Daqui a um pouco, ela voltou para ele e falou assim, querido, você esqueceu do carro? Ele falou, daqui a pouco eu guardo. Ela falou de novo, ele ficou bravo, ele estourou. Ela foi para o quarto e falou, Senhor, eu tentei fazer a minha parte. Agora é com o Senhor. Ele de birra não foi tirar o carro. Até que 2 da manhã o ladrão foi lá, quebrou o vidro do carro, tocou o alarme, ele teve que levantar de madrugada, o ladrão fugiu, pegar o carro e guardar. Você tem que aprender a esperar em Deus. Tá certo que no caso dessa amiga, você esperou muito pouco. Mas você tem que esperar em Deus. Seu marido está crendo e procedendo de uma maneira que não é sensata, respeitosamente, você pode falar, Senhor, agora é contigo. Meu braço não alcança mais isso, é o Senhor que vai fazer isso. Então há uma orientação aqui para as mulheres esperarem no Senhor. Você não precisa de chamar ele de louco, de que perdeu o senso, perdeu o juízo. Onde você quer me enfiar nessa vida? Antes do advento e da bênção que é o GPS, você lembra quando você se perdia? E você tentava falar para o seu marido, vamos parar para perguntar alguma coisa, e ele não queria parar. Gente, o GPS é uma bênção. Algumas semanas atrás, talvez 2 meses, nossa filha e genro foram para um encontro de casais e deixaram sua filhinha conosco na ocasião de 2 anos e 2 meses. E decidimos levá-la ao zoológico. E o zoológico eu não conhecia, não sabia onde era, sabia que era em um determinado município, mas não sabia como acessar. Identifiquei no GPS, coloquei no GPS, e lógico, em casa a minha esposa é muito bem direcionada geograficamente, não é o meu caso. E quando nós estávamos chegando próximo, já na entrada da cidade onde tem um zoológico, minha esposa falou assim, entra aqui. Eu falei assim, não vou entrar aqui. Falei, entra aqui. Eu falei assim, não, eu estou seguindo o GPS, mas não é na cidade. Eu falei assim, mas eu estou seguindo o GPS. Aí a netinha de 2 anos e 2 meses atrás virou e falou assim, algum problema, vovô?
Graças a Deus o GPS estava certo. Né? E quando você não obedece o GPS, diferente de quando você não obedecia a esposa, a mulher com uma calma tranquila vira e fala, recalculando. Naquele tempo, sem o GPS, não era assim. Vocês vão ter divergências em opiniões diversas, caminho, finanças, educação de filhos, com docilidade, pacificamente, esperando no Senhor, como Sara, que obedecia a Abraão e lhe chamava Senhor, como Sara. Agora, o que mulheres vocês podem esperar nessa perspectiva? Veja, no versículo 1 ele diz assim, do mesmo modo, mulheres, sujeitem a seus maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra pelo procedimento de sua mulher. Eu entendo aqui que essa colocação, alguns deles não obedecem à palavra, e ainda não são cristãos. Mas eu diria que nós podemos aplicar mais amplamente. Você tem consciência do que deve ser feito e seu marido está resistindo à orientação de Deus. Como é que você vai ganhar seu marido sem palavra alguma? Isso aqui não significa que você não pode conversar com ele sobre o Evangelho se ele quer fazê-lo. Isso aqui não significa que alguém pode ser ganho para Cristo através do procedimento de outro. Não. A pessoa só se converte se ouvir a mensagem e crer nessa mensagem. Mas a sua conduta tem um poder de abrir os olhos desse homem para entender. Vou dar um exemplo oposto. Algum tempo atrás, alguém tentou marcar um horário comigo, falou com outro, que falou com outro, que me ligou, dizendo, Fernando, você pode marcar o horário para ele? Eu falei, não. Só marco o horário quando a pessoa liga diretamente. Para minha surpresa, 10 minutos depois a pessoa ligou. Marcamos um horário para uma semana seguinte, entra aquele homem na minha sala, arrasado. E ele descreve, eu descobri agora que meus filhos não são meus filhos, mas de caso que a minha esposa teve. Durante 2 horas, praticamente, eu ouvi aquele homem abrir seu coração, derramar suas mágoas, seu ressentimento. E eu perguntei para ele, o que você quer de mim? Ele falou assim, eu não sei o que fazer. Eu perguntei para ele, o que você quer resolver? Você quer resolver esse problema com a sua esposa ou você quer resolver sua vida? Ele falou, eu quero resolver minha vida. E aí eu falei para ele, olha, eu tenho uma notícia para dar para você. O que a sua esposa fez com você não é o pior da sua vida. Deve ter perguntado para si mesmo assim, o que esse cara sabe? Né? Primeira vez que nós estávamos juntos. Aí eu falei assim, o pior de tudo é que você está à parte da glória de Deus e você não pode desfrutar das bênçãos dele. Seu problema não é só com a sua esposa, seu problema começa com Deus. Com a sua esposa é só parte. E eu falei do Evangelho e aquele homem se converteu. 2 semanas depois, ele entrou na minha sala e disse o seguinte, eu estava fazendo aconselhamento, orientação psicológica sobre família, e eu fui para a psicóloga e disse para ela que ia parar porque eu não precisava mais. Aí ela insistiu com ele era rico, pagava bem, já tinha pago adiantado, ela não queria perder o cliente de jeito nenhum. E ela insistiu que ele deveria continuar com aquilo, e ele falou para ela, olha, vou ser sincero com você, eu arranjei um outro terapeuta. Quando ele estava me contando isso, eu falei assim, me meteu numa encrenca. E ela falou, posso saber quem é? Ele falou, pode. É Jesus. Aí ela falou para ele, mas ele não vai resolver todos os seus problemas. Ele falou, você menos ainda. 3 ou 4 semanas depois que ele teve a primeira vez na minha sala, a mulher dele já tinha marcado, chega na minha sala, e antes de sentar,
caminho da porta para a cadeira, ela me disse: o senhor não imagina a vergonha que eu estou de estar aqui. Depois de ter dito para ela que do lado de cada mesa tinha um pecador pior do que ela falou: o que aconteceu com meu marido que ele está transformado? E ela se converteu. Passou algum tempo, um filho dos 3 se converteu. A conduta dele, depois da conversão, mudou o coração da esposa. E aqui está dando um exemplo. Mulheres, através da conduta de vocês podem ganhar os seus maridos. E olha o que ele diz: sejam ganhos sem palavras, observando a conduta honesta, respeitosa de vocês. Veja, no versículo 4 ele disse assim: esse espírito manso e tranquilo é de grande valor para Deus. Vocês pararam para pensar nisso? Ser dócil, tranquilo, esperar no Senhor, se enfeitar daquilo que Deus chama de... Obrigado. De ser considerado como um novo estilo de vida, esse tipo de coisa é de grande valor para Deus. Então, mulher, quando você está investindo em ser a mulher que você tem que ser, isso aqui não agrada simplesmente ao seu marido, isso aqui agrada a Deus. Mais do que isso, eu quero terminar com isso, a minha palavra às mulheres, ele diz: como Sara, que obedecia a Abraão e lhe chamava Senhor, e ela diz assim: dela vocês serão filhas se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. É lógico que estar submisso a um homem com quem você não concorda em todas as coisas, isso traz seus temores. Mas ele diz assim: se você fizer isso, o que vai acontecer aqui é que você vai se tornar filha de Sara. Sabe, Sara era a figura da mãe da nação. Foi com o marido dela, Abraão, que Deus fez um pacto. Então, quando vocês, minhas irmãs, vivem desse acordo, dessa maneira, de acordo com essa orientação, vocês estão agindo de fato como mulheres que estão dentro do pacto que Deus estabeleceu com vocês. É isso que é se tornar filha de Abraão. Uma filha dele tem que viver assim. E quando ela vive assim, ele diz: agora você parece uma mulher do pacto. Disse e repito, você pode identificar carências e hoje você pode ter identificado, olhando para a palavra, mais coisas a serem mudadas, mas o conjunto da palavra da vida não vai aparecer lá cantando Deus ajude-o lá. É fazendo essas coisas que o seu lar vai ser transformado.